né? Era Vila. Município de São Luís da Nauá. Roraima não era município. Foi em 95, 96. Roraima. Boa noite a todos. É com muito prazer que o nosso programa Fatos Não Esquecidos vem, como sempre, trazendo pessoas que fizeram a história do estado de Roraima, que fazem a história do estado de Roraima e que têm a projeção de ajudar a mudar o futuro do estado de Roraima de maneira positiva. O nosso programa ele tem justamente esse intuito. O intuito de trazer personalidades que exercem cargo público para que você, nossos seguidores, saiba que por trás de um mandato tem um pai de família, que por trás de um mandato tem uma mãe de família, por trás de um mandato tem um sonhador que tem a responsabilidade de legislar, nos cargos executivos, também de gerenciar o recurso público e de trazer o bem. E a nossa busca é justamente isso, humanizar a classe política para que as pessoas saibam justamente desse perfil. O nosso programa também, que é um programa político, a gente está discutindo as questões que afetam as políticas públicas que afetam a nossa população. E hoje nós sempre iniciamos com uma frase, citando um fato, e infelizmente hoje o nosso programa nós vamos iniciar com uma reflexão de um prefeito de uma cidade de Minas Gerais. É isso mesmo, do estado de Minas Gerais, do povo querido de Minas Gerais. Um prefeito infeliz fez uma colocação mais infeliz ainda sobre o estado de Roraima e sobre a cidade de Rorainópolis. Cidade de Rorainópolis, a nossa vila, chamada Vila do INCRA, cidade de Rorainópolis, de pessoas tão ordeiras, tão extraordinárias, como o meu amigo Dominó, pai do prefeito Leandro, meu amigo Asa, ex-prefeito da cidade, o meu amigo Márcio da Alba, de famílias como de seu Moacir, de sua esposa, do médico Dr. Átila, a Rorainópolis, que abraçou pessoas como abraçou o ex-prefeito de Caracaraí e deu um mandato à excelente vereadora Franciele. A Rorainópolis, que hoje abraça com tanto carinho o prefeito de São Luís do Anauá e sua esposa. Essa Rorainópolis de gente honesta, trabalhadora, foi agredida por um infeliz de um prefeito lá de Minas Gerais, apontando Rorainópolis como a pior cidade do Brasil. No entanto, é importante que a Câmara Municipal do município de Rorainópolis faça uma nota de desagravo contra o prefeito dessa cidade de Minas Gerais. E aí eu já estou em contato com a vereadora Franciele Novo, que nessa semana irá apresentar uma nota de repúdio para que o plenário da Câmara Municipal possa se posicionar com relação a essa brincadeira de mau gosto de um homem público, totalmente despreparado. Quero fazer também um pedido ao prefeito Leandro. O prefeito não é apenas gestor, o prefeito tem a responsabilidade de liderar, zelar pela imagem do município. E a prefeitura não pode ficar calada quando um colega seu agride o povo e a cidade de Rorainópolis. Eu hoje estou com uma convidada muito especial e também já vou fazendo aqui um pedido para ela. Já conversei em off. A deputada Aurelina vai apresentar na Assembleia Legislativa também um pedido de uma nota de repúdio contra esse prefeito, que foi tão infeliz com um estado tão extraordinário que é o estado de Roraima. E ele não sabe que se alguém vier aqui no estado de Roraima e beber a água do Rio Branco, ele não volta, ele fica, porque Roraima é encantador. Portanto, essa é a minha nota de repúdio de hoje. No entanto, eu quero aqui também dizer da minha grata alegria.
Hoje estou aqui com um currículo extraordinário. A minha entrevistada é uma das figuras mais extraordinárias da política roraimense. E particularmente a minha família, é uma fonte inspiradora. Foi uma das pessoas que mais me inspirou a ler, a procurar, a me aprofundar na questão da gestão pública. Essa mulher inspiradora. Mãe, vó, deputada estadual, que conviveu com todos os governadores eleitos do estado de Roraima. Cheia de conteúdo, de história e de muito serviço prestado. A minha convidada de hoje me enche de muito orgulho, de muita alegria e de uma generosidade muito grande em ter aceitado a bater um papo conosco e com você aqui discutindo a história de Roraima, as políticas públicas, o passado, o presente, mas com um olhar no futuro do nosso estado. A minha entrevistada é a deputada Aurelina Medeiros. Deputada Aurelina, muito obrigado pela sua presença. Dizer para a senhora do meu orgulho de tê-la aqui no nosso programa e do orgulho de ser seu amigo. E a senhora não faz parte apenas da história de Roraima, a senhora faz parte da minha vida. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Faradilson. Eu estava aqui, enquanto você falava, eu vendo fatos não esquecidos. Como é que eu vou esquecer seu Antônio Torres, Dona Raimunda, esses meninos que sonhavam com o Estado, que ainda é território, que sonhavam com um Estado grande, que a gente juntos foram presidentes de associação. Lembro que foi o Jailson, porque o Faradilson era menor de idade. É isso mesmo. Então, são fatos que a gente não esquece, que o tempo passa, né? Mais de 40, eu cheguei aqui em 78, 1º de maio, são 45 anos de Roraima. Aí eu queria dizer para esse prefeito que falou mal de Roraima, que ele viesse passear, não quero ele aqui não, porque se ele vier ele não volta. Vai se apaixonar por Roraima, igual a mim, que estou aqui há 45 anos. Eu vim para cá e aqui fiquei. Hoje, quando eu vou no Ceará, que é a minha cidade de origem, eu não fico uma semana, eu quero vir embora. Aqui eu criei meus filhos, 4, homens íntegros, todos têm sua vida, tem políticos no meio. Certamente que esse camarada que falou isso, ele deve mandar para cá ou a esposa dele, se ele quiser separar dela, porque ela fica logo aqui, não volta mais. Verdade. Né? Ou então os inimigos, que aqueles vão se tornar gente boa e não volta para perturbar a vida dele. Certamente as pessoas não conhecem o estado de Roraima. Talvez eles não analisem numa ótica da gente ter hoje um estado que é cobiça do mundo inteiro. É cobiçado por quê? Porque aqui tem coisa boa, né? Tem um estado bom, um espaço geográfico ótimo, um estado novo, que cresceu, um povo acolhedor, que cresceu muito mais, eu tenho certeza, que a cidade dele, que deve ter séculos de existência. Né? Então aqui a gente tem esse estado acolhedor, tem um estado que cresce, né? Eu tenho, como eu disse, eu cheguei aqui, em 78 era território federal. Eu vim para cá, vinda do Nordeste, né? Vim com a especialização em planejamento e orçamento, veterinária de formação. Vim para cá no território. Né? E chegamos aqui, um ano depois, já chegou aqui, eram os governadores nomeados. Eu passei por alguns nomeados também, Otomar foi o primeiro. Eu cheguei aqui, era Ramos Pereira, né? Que era governador nomeado, em seguida veio o Otomar. Chegou com um sonho. Nós vamos transformar isso aqui. Do ICRA, né? Nesse tempo não tinha, nós só tínhamos como municípios aqui Caracaraí e Boa Vista. Em 1º de julho de 1982. Agora, né, tá fazendo aniversário dia 1º. Os primeiros 6 municípios do estado, criados ainda quando era território. Normandia, Bonfim, Alto Alegre, Mucajaí, Baliza e São Luís. E Rorainópolis era um pedaço de São Luís, né, que foi desmembrado já quando o estado
foi criado, que foram desmembrados o restante dos municípios. Nós já tínhamos, eram 6, 8 e nós criamos mais 7, já quando eu era política. Então, a história de Roraima é uma história apaixonante, um estado grande, um estado onde nenhum estado brasileiro tem um potencial de crescimento, de riqueza. Roraima desponta hoje nas estatísticas, nas análises das grandes fontes de informação, como o estado que mais cresce, o PIB que mais cresce, o estado que mais se desenvolve. A renda per capita da região norte é a maior da região norte. E bem representada a nível de Brasil, né? Aqui a gente acolhe todo mundo, porque tem espaço para todos, né? Foi assim que eu cheguei aqui, e que a gente começou a desbravar. Quando eu cheguei em Roraima, daqui para Mucajaí não tinha asfalto, só 10 quilômetros era asfaltado. E nós começamos, quando o governador que teve esse sonho da criação do estado foi Otomar, era engenheiro de formação, gostava, e começamos a abrir estradas. Abrir estrada e incentivar a migração. Nós tínhamos que ocupar esse pedaço de terra. Tínhamos que produzir. Eu estava falando essa semana, quando nós fomos criar as confianças, e olhe, eu sou do tempo quando a gente elaborou os projetos para criar confiança, para a Colônia Confiança, o Apiaú, né? O Apiaú nós começamos fazendo projeto para criar esses espaços, né? E as colônias que existiam antes, ainda da época território, mais tarde, Mucajaí era uma colônia, né? O Taiano, do município de Alto Alegre, era outro, Cantá era outra, deram origem. Mas o primeiro passo, aqui como técnica e como entusiasta da história do estado de Roraima, foi ocupar esse espaço, tornar esse estado produtivo. Deputada, em que ano a senhora conheceu o Brigadeiro Otomar? Eu conheci o Otomar, eu cheguei aqui, esse encontro foi interessante, eu cheguei aqui em maio de 78. Eu fui contratada, eu estava fazendo especialização em planejamento e orçamento do estado do Pará, no Núcleo de Altos Estudos da Amazônia. E foi no auge do planejamento no Brasil. E queriam implantar em Roraima a Comissão Estadual de Planejamento, as CEPAS, que existiam no Brasil inteiro. Nesse tempo, o Emberê aqui foi ao Pará, foi nesse curso buscar pessoas que quisessem vir para Roraima para fundar. E eu vim ainda Ramos Pereira nesse tempo, eu e mais o meu esposo já na época, e mais 4 colegas. E fui contratada ainda fazendo curso, para ter o compromisso de vir para Roraima. Mais ou menos eu cheguei em maio, começamos a trabalhar, mais ou menos em setembro o Tomás chegou. E chegou com uma equipe, procurou a equipe de planejamento, né? Chegou lá e disse, olha, eu vou ser governador, vou ser nomeado, e sou da aeronáutica, sou brigadeiro, mas eu quero encomendar um diagnóstico do território. E foi embora, e nós começamos a trabalhar nesse diagnóstico. Quando ele veio foi em 79. A primeira posição do Otomar foi procurar o diagnóstico, o trabalho que eu pedi. E estava pronto, né? A gente já tinha trabalhado, na verdade a gente estava iniciando o planejamento aqui, e nós levamos o diagnóstico, e a partir daí ele gostou muito, se situou no que era a história de Roraima, apesar dele não ter vindo para cá, porque o Otomar era uma pessoa muito inteligente. Eu sempre considerei isso, porque ele era uma carga de conhecimentos. Ele era médico, ele era engenheiro, ele era economista, ele era administrador, ele era um monte de coisa. Quer dizer, ele conhecia, ele era advogado, ninguém podia dizer nada para o Otomar, porque ele sabia tudo. E ele conhecia de maneira científica. Conhecia, discutia, colocava a gente em xeque, dizia, o que você acha de tal coisa? Eu dizia, eu não sei, dizia, mas eu estou perguntando. Se você dissesse eu sei, ele diz, pois não é o que eu penso. Aí eu ficava assim, tinha que provar, não é o que eu penso, eu penso assim. Conteúdo. Ou então tinha que ter conteúdo. Ele me obrigou a isso. Me obrigou a conhecer Roraima. Começamos a abrir vicinal, eu lembro de Caroebe. Caroebe era um municípiozinho, né? Era um município de São Luís, de São João do Baliza. Naquele tempo ainda não era município. A gente chegava em Caroebe, nós tínhamos 7 casas. Ainda conheço hoje Romeu e outros filhos do seu Paraguai.
Era ali. Aí ali começou uma vila. Caroebe hoje é um município promissor, com a produção imensa de banana, né? Um grande produtor. Você vai em Caroebe e você não vê pessoas na rua te pedindo nada. É uma das maiores rendas per capita. Uma das maiores rendas per capita dos municípios é Caroebe. É um pessoal autônomo, um pessoal trabalhador. E eu conheci Caroebe assim, andava a pé nas vicinais. Andava de caminhão naquele tempo. Nós andávamos de caminhão. Eu lembro que uma época nós íamos entregar sementes e não dava para passar de Caroebe para Entre Rios. E nesse tempo ainda era vivo o pai do Zé do Galdino, do Caroebe. E ele tinha máquinas e vinha para puxar os caminhões para a gente levar semente. Então era uma história permeada, foi um período que hoje eu conto muito essa evolução. Naquele tempo era importante você ter enxada, machado, foice, carro de mão. Era o que precisava naquele momento. Os equipamentos eram esses. Na época, né, você precisava fazer sua rocinha, você precisava tirar madeira da sua casa. Hoje não se fala mais nisso. Hoje a gente briga porque nós queremos trator, nós queremos de estoca, nós queremos mecanizar, nós queremos adubo. Graças a Deus, né? A gente participou dessa história, nós começamos daí. A gente tem uma história que eu digo sempre que eu me senti criminosa. Meu Deus, como é que eu estou fazendo isso com as pessoas? Quando a gente abriu a RR 170, 100 km, 105 km de extensão, rompendo ali das Confianças até Novo Paraíso. E nós fomos entregar esses lotes na mata, virgem. Eu em cima do caminhão com um monte de colono. E o que demarcava os lotes era um papelão na árvore. Ele dizia, parou, seu lote é daqui para ali. E o colono ficava ali. Com uma cesta básica, um rancho, não era cesta básica nesse tempo. E um kit de ferramenta. Quando eu cheguei no quilômetro 50, mais ou menos, eu digo, meu Deus, a onça vai comer esse povo. Eu sou uma criminosa, esse povo está ficando aqui. Não tinha uma casa. O teu pai era já de lá da RR 170. No quilômetro 5 lá no São Antônio. Como eu ia, os Caetano, aquela turma ali, que ainda hoje eu visito. Ainda hoje eu vou. Né? Então a gente teve essa história. Outra história, eu lembro, Confiança 2. Eu dizia, a gente tem que abrir uma estrada para sair lá na Confiança 3. E a gente pegou, a Tomar pegava um helicóptero e dizia, onde, Aurelina? Eu vou abrir uma estrada. E eu já tinha ido com o Zé Eufrânio nessa época, medindo tamanho de ponte no Rio Conjubim com um fio, com corda. E a gente saiu margeando ali, margeando ali aquela serra para abrir o picadão da Vicinal 2, que ainda hoje está lá. E o que me admira, Faradilson, quando a gente fala de Roraima, isso que eu falei da RR 170 foi em 93, mais ou menos. Hoje tem 30 anos. Você tem a RR, hoje é BR 432. Você tem cidades hoje que, se você pudesse, a lei permitisse dividir municípios, ali já seria uma estrada. Você tem energia em todo canto, você tem vicinais com energia, você tem asfalto, você tem escolas de ensino médio. Como que esse estado não é um paraíso, né? Como cresceu em tão pouco tempo? Tenho certeza que os 200 anos que deve ter estado de Minas Gerais não cresceu esse estado. É verdade. Deixa eu fazer aqui uma recordação aqui de como a gente conheceu a deputada Aurelina e falar aqui para vocês o que ela significa para a gente. Eu me lembro que nós, na verdade, a gente conheceu a deputada Aurelina foi por meio do Jailson. Na verdade, foi quem me apresentou a deputada Aurelina. E eu me lembro de uma coisa que... Era um jovem também, um menino, 19 anos, devia ter, e esse 17, 18, sei lá, devia ter. Tudo menino. Então, eu me lembro de uma reunião que nós fizemos com a deputada, porque ela era técnica, e aí ela fez uma reunião com a gente, lá na casa dela. E aí, eu vou dizer aqui o que ela disse, ela vai me confirmar aqui se procede ou não, se a minha recordação está boa. Ela reuniu com a gente e disse, olha, gente, o governador Otomar está precisando de mulher candidata no partido. E eu estou filiada no PSC. Até o nosso número era 2011. 2011. Era 2011. Era 2011. E aí ela disse assim, eu não sei, eu não sou a política, eu estou indo técnico para ajudar. E aí nós falamos, não,
nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos para a rua, vamos montar aqui com os movimentos estudantis, com o povo nos bairros. E aí a candidatura da Aurelina nos estimulou a disputar a eleição no bairro Nova Canaã. E aqui Tony Silva, Dona Luzanira, aquela Dona Maria José, lá vai a turma toda, Dona Luzia. Era um monte. E a gente falou, não, nós vamos ganhar a eleição. E eu me lembro que foi a minha primeira eleição que eu vi acompanhei aquela votação e tal. E cadê a Aurelina? Cadê a Aurelina? E a gente. E eu apavorada, Faradils, porque essa história é mais que verídica. Então, assim, a minha eleição sempre é feita pelo meu povo. E aí, assim, nós temos essa história com a deputada Aurelina. Então, quando eu falo aqui, não é uma questão que está apresentando para negativa. A deputada Aurelina, ela tem um significado muito grande. E ela é a grande responsável por a gente estar se metendo na questão política. Ela é nossa inspiração. Mas está aqui ela para confirmar isso. Que como foi que o Otomar lhe chamou? Pois eu técnica acima de tudo, né? Porque até hoje eu não consigo separar, não. Não dá para separar, não pode separar o político do técnico. Porque para mim é o técnico, é o trabalho, é o desenvolvimento que faz a política. E eu nunca imaginei na vida que um dia eu seria política. Talvez eu pensasse de política o que muita gente pensa, é um troço. Eu conto uma história sempre, que eu fazia palestras já política e para alunos de ensino médio através das colégios. E um dia eu estava em São Luís e peguei uma Constituição e mostrei isso para os alunos. Vocês conhecem esse livro? Não. E fui perguntando, ninguém sabia o que era uma Constituição. Mas e os políticos? Vocês conhecem? Sim. Para que serve o político? Para roubar. Eu nunca esqueci isso. Talvez a concepção, não de roubar, mas a concepção de que o político é omisso, de que o político não faz muito, de que... Eu sempre entendi que a classe política define os destinos do povo. Então o camarada que está ali, ele tem que saber, eu hoje dizia isso, lá na Bela Vista, na Nova Cidade. O meu mandato você não me deu, eu te pedi. Eu venho da tua casa, eu te pedi voto, eu me comprometi. Por que é uma decepção muito grande com o político? Eu sou política assim de andar muito. E eu chego nas casas, as pessoas dizem, olha, deputado, eu já votei nesse fulano, às vezes é um federal, mas nunca mais eu voto para correr se eu chegar aqui. Mas por quê? O que ele lhe fez? Então a conclusão que eu chego nessa vivência de 25 anos na política, né? Estou há 25 anos, mais da metade do tempo que eu vivi em Roraima. E quase um terço da minha vida. É a decepção que as pessoas têm com a política. Quer dizer, a política virou, ou eu acho que no tempo que eu entrei já era isso, alguma coisa que as pessoas pensam que é seu. Meu mandato é meu, não é seu. Você pediu dos outros. Né? Você pediu, você se comprometeu. As pessoas sonharam. As pessoas esperam de você. E as coisas, quando não acontecem, geram uma decepção muito grande com a política. E quando o Otomar me chamou, eu disse, eu não quero ser isso. Talvez eu pensasse na época, só para enganar os outros, eu não sei ser política. Antes dessa época, era a campanha do Alceste e do Neutro. 92. E o Otomar me chamou para coordenar. E eu chorei nesse dia. Digo, eu não sei fazer isso. E o Otomar um dia disse assim, você talvez não conheça você mesma. Você vai fazer, porque você é capaz de fazer. E eu fui, e por causa dele a gente perdeu aquela eleição que estava ganha, por causa das coisas. E eu pensava isso. Então eu disse, olha, eu não vou e não queria ir. E o Otomar terminou me filiando no partido, porque naquele tempo eu já começava a exigência de mulheres candidatas nos partidos. Eu fui, ele me deu uma Toyota Bandeirante. Me lembro da Toyota. Lembra? Eu andava com essa Toyota, era um carro, e me ajeitava pelo partido, um combustível, e eu fui para onde eu tinha trabalhado. Eu lembro muito que eu ia para o Piauí, nesse tempo a gente já tinha o Piauí, já em 90, né, 94, a gente tinha construído.
lembro de uma pessoa, tem uma história engraçada, a gente conta muito. Tinha o Boquinha, morava na 23 do Apiauí. Nós abrimos ali o Apiauí e a 23 também. E você se encontrava, às vezes, com pessoas que diziam assim: eu vou te matar. E você, em cima de uma picape, da minha Toyota velha que eu tomava, me emprestava na campanha. E eu ficava no meio, dizia: epa, peraí, não vai brigar. Então a gente tinha essas histórias, né? E quando o Otomar me chamou, eu digo: eu não quero isso para mim. Não vou, não vou. Terminei indo. E o trabalho que eu fiz naquela época foi esse: visitar os locais que a gente tinha trabalhado. Eu conhecia tudo que era local onde a gente pudesse ir vir as estradas. E na época, no dia da apuração, era lá no ginásio. Era lá no Canarinho. Tava eu lá e o camarada da rádio dizia assim: elegeu o Chico Guerra de Caracaraí, o Henrique Machado do Alto Alegre, não sei quem, não sei de onde. A Aurelina, que ninguém sabe de onde veio. E nesse tempo eu tinha vocês. Eu fazia o que eu faço até hoje. Sempre entendendo que o meu mandato não é meu. Eu peço para representar as pessoas, então nunca me achei no direito de trair as pessoas. Eu volto hoje na minha 7ª eleição, 8ª, porque uma eu não participei, mas porque eu fiquei doente, né? Mas eu volto no mesmo lugar que eu pedi voto a primeira vez. Eu volto em Nova Colina, onde até hoje eu tenho lá meu amigo Josué, que hoje é de Rorané, que hoje é Rorainópolis, que o filho já se elegeu vereador, ele já foi vereador, e a gente volta lá de cabeça erguida. Agora, se você me perguntar quantas vicinais tem, eu sei, se estão prestando, eu sei, se a ponte caiu, eu sei, quantos alunos tem na escola, eu sei, quantos professores tem, se lá tem casa do produtor, o que estão produzindo. Quer dizer, eu acompanho o crescimento do Estado. Para mim, a política é isso. A política não é para você. A política é para os outros. A política é para ver um Estado grande daqui a pouco. Não sou mais eu, são meus filhos, meus netos. Vocês que já cresceram, né? A gente começou, eu lembro muito do que você falou. Eu tinha vocês, era essa turma, era o pessoal que eu conhecia. Você eu já conhecia, você é filho de amigos. Né? E foi o pessoal que eu cheguei de só tomar, quer que eu seja candidato? Eu não quero não, o que é que eu faço? Em 2002, eu fiquei doente. Fiz a minha primeira cirurgia de coluna. Fui para a convenção naquele tempo, né? Mas saí daqui às pressas, fiz uma cirurgia. Tava meu nome no partido. Naquela eleição que nós perdemos, era só nós que falávamos que a senhora não podia ir. Eu não podia ir, eu não ia em canto nenhum. E mais quando terminou, eu continuei na Secretaria de Agricultura, sou servidora da União. E quando veio a eleição seguinte, em 94, não, 2004, 2005, o Prola chegou lá na Secretaria de Agricultura e disse: ei, escondido, que ele gostava de fazer fofoca, meu amigo, Otomar, o teu decreto, ele vai te demitir. Mas o que foi que eu fiz? Você vai ser candidata de novo. Se eu não vou. Eu acho que nesse tempo, o Otomar era Marília, já tinha essa turma, que ele não entendia porque não ganhava as eleições. Aí ele entrou, sentou: Ana, senta aqui. Você vai ser candidata depois. Eu não vou. E eu chorei muito nesse dia, ao ponto do secretário chamar o Juliano, meu mais velho, para me levar para casa. Porque eu dizia: eu não quero mais. Eu estava tudo envolvida, voltando para o Iteraima, recomeçando o Iteraima de novo, que era um monte de mesa no chão, caixa no chão, e a gente sentado no chão, fazendo os mapas que existem até hoje, tirando terra indígena, tirando colônia, tirando terra. E eu fui de novo, né? Fui de novo e, graças a Deus, a gente até hoje tem tido essas eleições vitoriosas. E o que é que eu tiro como lição de tudo isso? Se eu estou a 7 eleições, é porque eu estou no caminho. No caminho certo. No caminho certo. Senão o povo já tinha tirado. Né? Já tinha me exonerado há bastante tempo. Eu digo sempre isso. É difícil, política é difícil. Por que é difícil? É difícil até o dia você achar que política e o voto dos outros é teu. Não é teu, é do Estado, é do teu compromisso, é do que tu tem que fazer. Eu não entendo, né? Eu ia falar alguma coisa aqui, talvez até, eu às vezes digo assim,
que o professor tem que estudar, né? O médico. E o político Não não tem. não precisa entender que ele Debruçar. cuida da vida das pessoas. Era isso que o Enéas falava, né? Ele Eu tô questionava embora. muito. Eu questiono Estilo isso. do Enéas. Porque tem que ser. Você já pensou o quanto você influencia no asfalto de uma rua, se você conhecer? O quanto você influencia na criação de um hospital, se você conhecer a necessidade, na abertura de uma vicinal, na criação de uma escola onde tem criança sem estudar? Isso você influencia. O recurso do Estado passa pela tua mão. Você não é gestor, mas você tem a competência de mudar, dizer, olha, Direcionar o rumo. essa escola aqui já tem uma, mas aqui não tem nenhuma. Então você tem o poder de fazer isso. Para isso, você tem que conhecer a necessidade das pessoas, conhecer as necessidades do Estado, né, para que ele realmente seja o Estado que a gente quer. Eu, esses dias, comecei a falar, eu estava falando isso hoje, para alguém que eu nem lembro, acho que ontem. Eu passei algumas eleições que as pessoas diziam assim, Aurelina, mesmo Otomar, mesmo Neudo, que são pessoas assim que a gente tem um carinho, pra você ter uma noção, depois do Otomar veio quem? O Neudo. Ô, meu. Falar nisso, eu quero lhe fazer uma pergunta, porque eu quero explorar aqui a nossa história, e a senhora é a história viva. Essa relação que a senhora teve com o Otomar foi uma relação muito próxima, de muito carinho, de muito respeito. Mas a senhora teve um momento muito difícil na sua vida, numa decisão em optar entre apoiar o Neudo Campos, que sairia para a reeleição, e o Otomar, que lançaria a Marluce se candidata ao governo. E aí tinha justamente aquele desafio, será que o Neudo Campos, um nome novo, vai conseguir ser reeleito? O Como Neudo é que foi esse foi processo? assim. O Neudo foi o candidato do Otomar na primeira eleição. Perfeito. Naquele tempo tinham vários candidatos, né? Tinha João Luiz, Hartz, tinha Haroldo, que ele gostava Chico muito, Guerra, o né? Chico Rodrigues. E Rodrigues. o Otomar fez a opção pelo Neudo. Eu não conhecia o Neudo. O Neudo era engenheiro, não era da área política, era empresário. Mas foi o candidato do Otomar. E nós fomos. Elegemos o Neudo. Eu passei a trabalhar, outra pessoa para quem eu tenho um carinho e um respeito imenso, é o Neudo. Né? Terminei também, a gente ficou próximo desde a eleição, com a Sueli, com todo mundo. E em determinado ponto dos 4 anos de mandato, o Neudo resolveu que O seria Neudo tinha candidato. apoiado o Otomar para prefeito, É, não é isso? Otomar prefeito e não existia assim essa Não coisa tinha de. reeleição Não na tinha época do reeleição, acordo, não né? tinha. Aí o Fernando Aí Henrique criou. O Neudo foi uma pessoa, no início do governo do Neudo foi muito difícil. O Neudo, você deve lembrar, você também era um menino que já participava disso. O Neudo tinha os índices de aprovação popular muito baixos no início. Mas o Neudo era um cara trabalhador, voluntarioso, era daqui, conhecia o Estado. E nós formamos um grupo, era o G7 naquele tempo. Não sei se era G7 ou G7, era Silene, Tonica, Flamarion, Sérgio Pilon, eu. E nós fomos trabalhar para o Neudo, A reeleição. para a reeleição do Neudo. E de repente, o Otomar queria ir para a reeleição. No momento que o Neudo estava muito bem. E eu tenho uma concepção, muita gente diz assim comigo, Aurelina é chapa branca, você já deve ter ouvido falar isso. Ela nunca está Sempre contra está o do lado do governo. governo. Sempre está do lado do governo. Eu digo estou. Mas nunca um governo chegou e disse eu vou te eleger. Mesmo no tempo do Otomar, ele tinha as meninas. Ele olhava para mim e não entendia como a Marília perdeu a eleição e eu ganhei. Né? A gente sempre teve o trabalho da gente, mas eu sempre tive uma concepção. O executivo é quem faz as coisas. Eu falo muito isso na Assembleia, eu sou a cri-cri da Assembleia. Quem manda no orçamento do Estado é o executivo. E nós temos o poder de negociar, de estar perto, de ajudar, de levar recursos para onde for necessário, né, para o povo. Por isso eu sempre sou governo, eu nunca vi a oposição me dar nada. Como é que eu vou dizer para o eleitor
que eu disse, olha, tua vicinal vai melhorar. Nós vamos construir a escola aqui. Aí depois eu vou para a oposição. Aí eu vou chegar lá e vou dizer, eu não faço porque o governador não me quer. Eu não faço porque o governador não me elegi para isso. Eu me elegi dizendo que ia ajudar. Para dar resposta. Para dar resposta. Pra E população. a resposta está onde... Quem pode fazer? Em quem pode fazer. Em quem Claro. executa as coisas. Agora, isso nunca me impediu. E nem o governo, e agora eu cito muito o Denário, que é outra pessoa, porque eu tenho uma estima. Denário, eu vou já dizer o que eu disse para ele. Eu nunca me achei no direito de dizer como é que eu vou chegar depois e dizer para quem me elegeu, eu sou oposição. Vou pedir, não. Não faço porque o governador não me deu. Não foi isso que eu prometi. Meu compromisso não é esse. Né? Meu compromisso é buscar onde tem. Agora, nunca me privei de dizer a nenhum governador o que eu penso. Se eu entender que está errado, pode ter certeza que eu chego e digo, olha, não te acompanho nisso aqui não, que você está errado. Digo isso sem nenhum problema. Sem raiva. Na próxima eu te acompanho. Nessa não, eu dizia isso para Tomar, eu dizia isso para o Neuro, eu dizia isso para todos que passaram, que tiveram, né, com bom acesso. Digo isso hoje para o Denário. Quando veio para o governo, eu cheguei para ele, vi, pensei, e a primeira coisa que eu disse para o Denário, será que eu vou, será que eu vou voltar a ter esperança no crescimento desse Estado? Nós estávamos numa situação muito difícil. Complicado. Muito complicada, com intervenção federal. E ele chamou, pediu ajuda, eu disse, será que eu vou voltar a ter esperança? Por que eu digo isso? Eu digo sempre, Faradius, que nós somos o estado da produção agrícola, o estado da vocação natural, das condições naturais, da localização privilegiada para exportar para os mercados vizinhos. Nós temos nós Guiana, nós temos Venezuela, nós temos Amazonas, Porto bem aqui. Nós temos terra para produzir. Hoje o que é a moeda do mundo, que é soja, que é milho, a gente tem tudo isso. E pela nossa localização, eu nunca fui, mesmo como técnico e planejamento, ter a pretensão de dizer assim, nós vamos trazer para cá a fábrica de televisão. Ó. Não vem. Nós vamos trazer para cá a fábrica de óleo, de soja, de ração. Nós vamos exportar Agregar peixe. valor à nossa produção. Né? Nós vamos fazer isso. E o Denário trouxe essa expectativa para a gente. E eu tenho um respeito imenso por isso. Ainda ontem à noite, ou seja, acho que era às 9 horas da noite, discutindo o projeto. Por quê? O primeiro mandato do Denário foi difícil. A gente tinha um Estado que tinha que ser consertado no primeiro ano, depois veio a pandemia. O povo corria com medo da gente e a gente corria com medo do povo. Depois a migração. Uma situação terrível de você iniciar uma pandemia com 10 leitos de UTI. Terminar, graças a Deus, hoje a gente tem 120. Né? Cresceu muito. Tem muito para ser feito, fez tudo não. Mas hoje é que a gente começou a chegar, do ano passado para cá, realmente na agricultura familiar. Hoje você está passando um inverno que você não vê mais o clamor de estrada ruim. Tem estrada ruim? Tem. Mas está lá consertando. Tem porque a estrada de barro no inverno fica ruim mesmo. Quer dizer, essa perspectiva trouxe um novo ânimo de crescimento para esse estado. E eu perguntei, será que eu posso ter esperança? Se você vai ter. E eu fico alegre de ver o estado tomando o rumo que está. Fico triste com a perspectiva hoje, eu nem vou falar muito disso, de ver porque eu, com o Otomar ainda, nós passamos 6 meses, todo mês a gente passava uma semana em Brasília, discutindo transferência de terras, discutindo São Marcos, demarcação de terras indígenas, Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol, eu tenho foto no meu gabinete peregrinando com o ministro Hélio Grace, com Gilmar Mendes, com essa turma toda, né? Então, hoje eu tenho medo da gente ter que voltar e retroagir no nosso estado. E aí eu disse no início, eu estava falando com você, eu tive muitas oportunidades de ir para a eleição de deputado federal, poderia ter me elegido, e hoje eu me arrependo,
Que eu acho que se eu estivesse lá, eu brigava muito, Eu viu, acho que fora a de senhora está chegando um momento que a senhora seria um quadro Eu extraordinário, não ia suportar o que deputada tá que eu federal. vejo hoje no nosso estado. Nosso estado não pode regredir. Mas eu não escuto ninguém falar isso. Deputada, eu fiz uns vídeos justamente nessa esteira, dizendo que nós voltamos ao passado. Aí eu fiz uma Eu pesquisa, vi você falando. e aí a pesquisa era justamente isso. O presidente do Brasil vai à França e diz que irá acabar o garimpo de Roraima. Foi o Lula? Não. Em 92, quem estava dizendo isso era o Collor. Só mudou o nome Só do mudou. Collor para o Lula, mas o texto era o mesmo. Aí, o Deixa eu mesmo só coração. aproveitar um parêntese do colo que você disse aí. A primeira vez que eu fui com o Lula, no outro governo dele, com o Otomar. E nós fomos atrás da transferência de terras e falando de Raposa, queríamos ver a questão da Raposa Serra do Sol. E naquele tempo, eu como técnico em planejamento, eu tinha visto nos meus estudos que a dívida brasileira sumiu com o FMI. Praticamente acabou, o Brasil devia mais da noite para o dia. E eu lembro das palavras do Lula para mim e para o Otomar. Talvez eu tenha ido umas 5 ou 6 vezes com o Lula. A Dilma era chefe de gabinete do Lula. E o Otomar olhou para a gente e disse assim, eu não quero, o Lula, menosprezar o Estado, são os brasileiros, são eleitores, mas eu não posso ajudar vocês. Eu já encontrei isso pronto. E aí você falou do Collor de Mello. E foi aí que tudo começou. Foi Começou aquela questão da Eco 92. Exatamente. E aí eu estava vendo justamente que parece que nós retroagimos. Não pela falta Da da ação de Assembleia, governo, da política estadual, mas pela pela política política da nacional. União. E aí eu estava vendo as nossas Eu matérias. espero As nossas matérias, que a gente... elas são as mesmas. Ó, notícia. Quando o Neudo recebeu o governo do Otomar, qual era o desafio? Asfaltamento da BR-174. Hoje nós temos o mesmo problema. Eu ouvi esse vídeo, você vê. Aí a gente tem hoje o mesmo problema de ampliação de áreas indígenas. Então, assim, eu acho que a nossa representação em Brasília precisa ser mais qualificada para esse embate. Porque hoje, na minha opinião, os deputados federais, em especial os deputados federais, estão com um nível muito baixo intelectual para enfrentar esse debate. Que caberia muito bem a senhora ali, né? Esses dias teve uma discussão na Assembleia e eu disse para o Sampaio, para o nosso presidente, eu não quero mais discutir a audiência pública, eu não quero mais participar. Porque a gente não traz solução. A gente traz as mesmas pessoas para discutir os mesmos problemas. Aí todo mundo fala e morre ali. Então eu estava dizendo, eu disse isso para o Sampaio. Vamos sair daqui porque sempre fomos nós, deputados estaduais, que fazemos. Vamos para Brasília, vamos 24 para lá. Nós fizemos isso na Raposa. Demos jeito não, mas evitamos muita coisa. Então vamos fazer, vamos nos unir aos deputados federais, vamos nos unir aos senadores. E na última audiência que estava o senador Irã, o deputado Nicolete, eu disse para eles, gente, o marco temporal está terminando a votação dele no STF. Foi uma luta, foi aprovada na Câmara e está no Senado. Vocês vão esperar que o STF aprove o marco temporal e depois? Tá não, porque eu não sei quem pediu vista. Aí eu lembro de mim, eu digo, eu acho que eu sei o que tinham feito comigo, porque eu já tinha brigado muito no meio dessa confusão. Mas é isso, a política nossa é um reflexo do que está sendo a política brasileira. Eu estava ouvindo hoje um julgamento no STF, se o Bolsonaro vai ficar inelegível ou não. Como é interessante, sabe? Como nós estamos vivendo um momento em que não se respeita mais nada. Eu vi um dos ministros, eu não lembro o nome dele, ele passou 4 horas falando. 4 horas, tanto que não terminaram o julgamento. Mas o camarada falou assim,
fulano, com o ministro, que eu não vou nem citar os nomes aqui, você disse isso no parecer seu, assim, assim, tem a sua jurisprudência, foi você que... A fulana disse isso, a outra disse isso, como é que agora eu vou votar contra? Né? Ou então... A E o questão é outro, pessoal. e o outro em seguida chegou e disse, olha, fulano disse isso, não sei porquê, mas eu acredito no que o outro disse. Então, como é que pode estar acontecendo isso nos dias de hoje no nosso país? Como é que nós, sociedade brasileira, podemos deixar isso acontecer? Nós não podemos, nós não somos isso, o Brasil não é isso. O Brasil eu respeito muito o Senado Federal, um lugar de pessoas inteligentes, e respeito a classe política e peço encarecidamente. É a única esperança que o Brasil tem. É o legislativo. Verdade. Hoje é isso. Não é que vai massacrar, a gente só quer que as coisas caminhem. Não é para ser contra, não é para ser a favor, é para chegar e dizer vamos caminhar no caminho E certo. que as regras sejam Que seja, respeitadas. Né? vamos por aqui. Eu hoje estava ouvindo, antes de vir para cá, combustível já aumentou tudo hoje à noite. Por quê? Porque tinha PIS, COFINS, que tinha sido aí no início do atual governo, ele prorrogou esse prazo de não cobrança desses impostos. Acabou o prazo ontem, hoje. Aí o pessoal já está com os postos tudo aumentando combustível e não tem como voltar atrás, porque esse recurso de PIS, COFINS já faz parte da receita de outra despesa do atual plano de governo. Então é uma coisa muito complexa. Mas eu tenho muita esperança, acredito muito no nosso legislativo, porque vejo o único poder Capaz. que pode mudar. É. E é capaz de mudar. Tem que se unir. Eu disse isso para o nosso presidente, a gente vai para Brasília, vamos unir com os nossos deputados federais. Pode ser que a gente não seja ouvido, porque eu não posso nem dizer igual o prefeito lá de Minas Gerais, não é porque Roraima é pequeno, não. Roraima é grande, é porque os interesses, a cobiça sobre Roraima são grandes. Não é interesse de A ou B, de presidente A ou B. O interesse sobre Roraima é um interesse que ultrapassa as barreiras do Brasil. E assim, esse contraditório, eu estava vendo esse debate da sonda da Petrobras. Você viu aquilo? No Rio Amazonas, ia trazer para ali 3 trilhões. Gente, ia mudar a de realidade repente, econômica. quer dizer, Aí vem no ambiente Greenpeace, por interesse de quem? e Dos tira. mercados internacionais, que são Assim, todos mas de qual é essa petróleo, lógica? sei lá. Então o Brasil é isso. É. E eu digo muito isso. Eu já estou há muitos anos na política, acho que... E a senhora viu muito isso na Vi Raposa, muito, né? vi muito. As intervenções. Você Vi olha, não tem muito. racionalidade, não A tem gente, explicação. na época, coisas que a gente não pode... A gente chegava em Brasília e a gente via o exército, aquele pessoal antigo. Eu tenho fotos. Eu tinha da gente sair de reuniões com os governantes e ir com a gente, os ministros, e dizer, olha, depois que vocês saíram aconteceu isso. Não deixa acontecer. Então, precisa que essa turma, o legislativo a minha esperança está aí. Os nossos senadores, os nossos deputados federais, os nossos estaduais. Por isso que eu falo muito que o voto não é de ninguém. O voto é do Estado, é do teu compromisso, é do que as pessoas esperam de você. Eu sempre digo, disse isso hoje à tarde várias vezes. Meu mandato tem um pedacinho teu. Eu vim aqui na tua casa pedir. Eu disse que eu ia te ajudar e te ajudar com a cesta básica. Não, mas se você precisar, eu também vou te ajudar. É te ajudar você ter emprego. É te ajudar você a melhorar de vida. Como é que se melhora de vida? No discurso. Você melhora de vida com dinheiro. Dinheiro você ganha com trabalho. E trabalho você ganha com emprego. Emprego no governo? Não, vamos sair. Vamos ter uma iniciativa privada capaz de alavancar esse Fazendo o desenvolvimento. Estado. O que a gente precisa, o que a gente quer que seja. Mas nós vamos conseguir, eu tenho muita esperança. Deputada, nós tivemos. Falamos mais de uma hora. Nós tivemos esses encontros. Eu queria que a senhora me fizesse aqui um resumo
da sua visão de todos os governadores. Governador Otomar, governador Neudo, Flammarion. Flammarion foi sucedido pelo Otomar de novo, né? Anchieta, Chico e a governadora Sueli Campos. Queria que a senhora passasse fazendo um resumo do perfil de cada governo e a sua impressão de cada um desses governadores, porque a senhora conviveu com cada um deles. Olha, o Faradilson, governar é um ato difícil. Governar é comandar uma comunidade, uma nação, um estado. É uma coisa muito difícil e que requer algumas coisas. Requer a vontade de fazer em primeiro lugar. A tua vocação de dizer assim, eu quero ser governador, porque... Por que você quer ser governador? É o que primeiro para mim pode perfilizar um governador, é ele querer ser. Eu não querer ser por ele. É querer ser porque você quer ter um estado Querer maior. por ideal. Por ideal. Depois você tem que ter competência para isso. Para fazer o seu sonho se tornar realidade. E coragem. Né? Então, nessa turma, você tem pessoas com características, né, distintas. Começando quando eu cheguei aqui, que era o Ramos Pereira. O Ramos Pereira era um militar. Naquele tempo era território, a gente era um pedacinho lá do Ministério do Interior. Ele estava aqui, até a nossa folha de pagamento era paga por lá. Aí veio para cá, fez o papel dele, era território federal, foi embora. A gente tem histórias e histórias. Depois veio o Otomar, que tinha esse ideal político. Era militar também. Tinha os seus defeitos, as suas grossuras, as suas... Né, botava as coisas na cabeça, mas tinha a sensibilidade. Chegou aqui dizendo, eu lembro que o Otomar chegou dizendo aqui, nós vamos fazer isso aqui no estado grande. Ele era bem intencionado. Bem intencionado. E teve a sua história que ficou até hoje. Por que ficou até hoje? Porque ele teve a oportunidade de até ser deputado federal na época da criação do estado e de estruturar. Criar a estrutura básica, né, do estado. E as pessoas ainda hoje, no estado de Roraima, cada palavra que você fala em qualquer lugar, você tem que falar do Otomar. Né, pela base, né, daquele momento. Naquele momento, é como eu disse, era o momento da enxada, da foice, do machado, da cesta básica, do migrante, de contratar um navio em Belém para trazer gente, os ônibus de Manaus para cá para trazer também, né, e chegar aqui e dizer tem um pedaço de terra para você, a gente precisava daquilo. Porque se o ideal era criar o estado, tinha que ter gente. Tinha que povoar. Tinha que povoar, tinha que produzir. Depois veio o Neudo, já indicado pelo Otomar, que teve a sua história também. É uma pessoa também que até hoje as pessoas lembram, fez sua parte, né? Foi o governador que mais construiu escola. Que mais construiu escola. Veio o Flammarion com os concursos públicos, com tudo isso. Veio o Chico, que foi muito rápido, né? O tempo que passou, não deu nem tempo de deixar uma marca maior. Veio o Anchieta, que também tinha muito do Otomar. Nesse tempo a gente já tinha um estado mais consolidado, que ajudou bastante. Nós ajudamos bastante o Anchieta como governador. Depois do Anchieta veio a Sueli, que teve suas histórias, é aquilo que eu digo. A pessoa tem que querer, mas não é só querer. A Sueli sempre teve uma característica mais reservada, mais da dela. E eu acho que talvez o que aconteceu com o Estado, além do momento, ela não soube, ela foi muito influenciada talvez, foi mal aconselhada. Mal aconselhada, você disse a palavra certa. E depois veio o Denário, que para mim, é como eu disse no início, voltou a minha esperança do Estado crescer. Espero que continue crescendo. Temo muito, e no momento que está crescendo já vem a avalanche de uma perspectiva que vai começar tudo de novo. Eu me pergunto, eu não sei nem se eu devo falar, por que o nosso indígena, que eu conheço e eu ando, meu irmão, ele é gente igual a mim. Ele não é diferente de mim, ele não é burro, ele não é animal, ele é bicho.
Ele é gente. Eu vi um dia uma moça que ia um evento fora do país e ela disse assim: eu quero crescer, eu sou gente, eu tenho direito. Ontem, o meu avô se suicidou porque ele queria ter um carro e ele não conseguiu ter. Por que ele não pode ter? Por que ele não pode crescer? Né? Eu acho que ele é igual a mim, ele não é diferente. Você tem indígena que passa em primeiro lugar nas faculdades daqui. Não, Né? 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás. Pô, uma pessoa que tem a oratória, o conhecimento, a vontade do Jonas. Quando a gente vê isso. Aí, de repente, por que eu não posso pegar a riqueza das terras indígenas e explorar para que eles vivam bem? O país vai viver bem e eles também. É uma irracionalidade. É uma irracionalidade. Eu disse esse dia na Assembleia, eu falo isso, às vezes eu falo demais. Não é o Yanomami que vive passando necessidade. Eles nem veem. Eles deram a cesta básica jogada de helicóptero em janeiro, porque não tinha acesso. Vai bem aqui no São Marcos, vai na Raposa Serra do Sol, vai em várias localidades. Que tem pessoas que tomaram a terra em nome não dos brasileiros nem dos indígenas, deram para eles e ficou lá, tudo acabou, ninguém deu a eles a oportunidade de crescer. E eu espero não ver isso se repetir. Espero mesmo. É verdade. Nós vamos concluir aqui o nosso programa, mas eu quero falar. História para 100 anos. Eu quero falar sobre dois fatos marcantes da história da Assembleia Legislativa e que a senhora estava presente. E queria que a senhora comentasse. A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima teve um presidente que houve uma interrupção do mandato dele, que foi o deputado Edio, era presidente, e o grupo do governo da época, o governador Neudo Campos, foram lá e mudaram a diretoria. Foi um fato. E nós tivemos um outro fato, que foi pela primeira vez a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima cassou um deputado, e não cassou apenas um deputado, um presidente da Assembleia Legislativa. E eu conheço a senhora, eu sei que em todas essas ações lhe trouxe dor, porque a senhora gostava de todos os lados. E eu queria ouvir da senhora como é que foi esses dois eventos, porque fazem parte da história de Roraima e são importantes. E uma história que não é bonita, né? É verdade. Uma história que não foi boa para ninguém. Mas, Faradios, isso eu lamento muito, porque eu prezo muito pelo Legislativo. E eu quero que o Legislativo seja uma coisa boa, sempre quis. Deixa eu lhe roubar aqui uma frase sua aqui. Eu sou amigo pessoal do deputado Sampaio, e a gente às vezes comenta sobre os deputados, e ele fala isso da senhora. Ele diz assim: a deputada Aurelina, ela tem zelo por essa casa. Ela tem cuidado com essa casa. Então, ainda hoje eu estava com ele falando isso. Aí o deputado me porque eu acho que aquela casa ali, ninguém tem direito de chegar ali e achar que é dele. Uma coisa que eu admiro no Sampaio, e eu disse hoje, primeiro a humildade dele, de dizer: eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Pedir ajuda e achar que os deputados são iguais. Talvez as pessoas dizem assim: poxa, o Sampaio era o soldado, mas ele é esse camarada. Ele entende a política dessa forma. Ele não chegou na Assembleia dizendo assim: isso aqui é meu, quem manda sou eu, nenhum deputado aqui é gente, só os que eu quiser. E é isso que aconteceu nesses dois momentos. E não pode ser isso, e isso eu não apoio não. Eu lembro que eu voltei de uma cama de hospital com 5 dias de operada. Voltei de lá, online. É porque eu conheci essa história e sempre achei que a Assembleia, eu cobro muito isso de deputado, eles me chamam a mãe, a neguinha, não sei o quê, e eu tenho um carinho imenso por isso. Mas eu digo todos eles: cara, você está aqui hoje, amanhã você não está.
Você não pode pegar um poder que não é seu, que ninguém te deu esse direito, e usar em proveito próprio. Em proveito próprio, ou no sentido de bens, ou no sentido do poder de achar que pode mandar em tudo. Que é o dono da verdade. Eu sou e acabou, e não tem ninguém depois de mim. Isso eu não consigo aceitar. Até porque tem que entender. O legislativo é o poder mais importante dentre os três. E o mais transparente. Tu acredita nisso? E o mais belo dos poderes, na minha Por concepção. que é o mais transparente? Você vai no aeroporto, todo mundo aponta para ele, lá é um ladrão, comeu dinheiro. Alguém diz isso com o juiz? Alguém diz isso com o executivo? É com o deputado. Por quê? Porque a porta ali é aberta. Ali você sai do meio do povo pedindo o voto de todo mundo. E todo mundo tem o direito, quantas vezes isso já aconteceu na minha vida, de pegar o teu blazer e ficar com ele na mão e dizer, ei, vem cá que eu votei em você. Então é o poder onde todo mundo sabe de tudo. Pouco mais está em PDF a folha nos grupos sociais. Todo mundo sabe tudo. Vê se você já viu isso de outro poder. É o ato de legislar na hora que está votando, está o povo na tribuna. Você vai no judiciário, no executivo, você marca a tua hora de ser atendido quando puderem. Na Assembleia não tem isso, não. Todo mundo está ali. Então, o poder transparente. E é o poder que o judiciário está bem aqui e ele faz cumprir a tua lei. A lei que você fez. O executivo está bem aqui com amplos poderes para mandar a lei, o judiciário também. Mas quem aprova é você. É o legislativo que dá a última palavra. Se ele não quiser aprovar, achar que está errado, que não é bom, não vira lei. Então é o poder mais poderoso, eu posso dizer assim, e o mais transparente que tem o legislativo. E aí, na pergunta que você fez, quando isso foge, quando se insurge alguém, achando que não é o poder legislativo, sou eu, aí acontece o que aconteceu com a história de Roraima, com a nossa Assembleia. Então é isso. Eu quero aqui fazer um agradecimento à deputada Aurelina. Deputada Aurelina, muito obrigado pela sua participação, esse show de conhecimento. Oh, meu Deus. E eu falo demais, né? Que é um tempo. Não, mas na verdade, assim, a gente fica muito feliz. A senhora é uma deputada com muito conteúdo, é um dos patrimônios desse Estado. Obrigada. Eu acredito, é uma opinião muito, muito particular minha. Eu tive uma conversa com o senador Messias, e ele deputado ainda. E aí ele teve numa discussão, eu acho que o Jorge Melo tinha desacatado ele. Eu acho que chega um dado momento na política que você chega a um determinado amadurecimento, que determinada etapa do poder passa. Exato. Você se torna maior do que aquilo. Se torna maior do que aquilo. E eu percebi no Messias o seguinte, a casa, eu tenho uma gratidão enorme na Assembleia. Só que também tem um nível de discussão que você tem que baixar. Tem que baixar. Então você precisa ter outros horizontes. E ele me disse assim, Fará, eu não sou mais candidato a deputado estadual. Eu lembro, O meu tempo da Assembleia passou. Não que eu acho que o seu tempo da Assembleia passou, mas eu estou dizendo isso também. O meu tempo da Assembleia Estadual passou também. Eu estou dizendo que a senhora cresceu demais, que eu acredito que a sua bagagem intelectual, política, nos abrigaria muito bem em ter uma representação hoje na Câmara dos Deputados. Porque o que eu vejo hoje, na representação dos deputados, eu vejo falta de conteúdo, de experiência política. A nossa bancada federal, depois que o Jonathan saiu, é muito neófita. E são temas importantes. E como a Aurelina faria bem para o Estado de Roraima? Quem sabe, eu hoje vou dizer aqui o que o Messias dizia. O que o Messias disse um dia, que ele disse para você, disse para mim também. Meu tempo de deputado estadual passou, o meu também. Eu acho que ou a gente vai para frente, ou a gente passa a formar né, uma turma mais nova. E aí, Faradios, como eu falo muito, eu quero agradecer a você,
ao público que te assiste, dizer que você me orgulha. É como eu disse, eu te conheci menor de idade, Verdade. né? Fazendo presidente da Associação do Barro Canaã. E vocês cresceram, estão aqui, contribuem para o Estado, estão nos meios das discussões, né? E a gente passa uma vida dizendo, nem tudo que você enfrenta, que você discute, você sai vitorioso, mas você cair é comum. Levantar sempre é que é a grande virtude de todos. Isso é comigo, com você. Você está sempre presente. Vocês estão sempre discutindo, trazendo exemplos, mostrando a realidade do nosso estado. Uma realidade que hoje não se vê mais nos bancos de escola. Eu lamento, eu digo muito, no tempo que a gente tinha OSPB, era uma matéria, não sei se foi do teu tempo, Organização Social e Política Brasileira. Né? A gente tinha uma noção. Hoje você não tem mais isso. Ao ponto de eu chegar na dizer, quem conhece esse livro, a Constituição, ninguém conhecer. Hoje são você faz esse papel muito bem. Te agradeço pela oportunidade, a você, as pessoas, seu público que lhe segue, e dizer que a hora que você quiser tratar de determinado assunto, me avisa que a gente volta aqui. Obrigada, tá? Obrigado, deputada Aurelina. Eu quero aqui agradecer a sua audiência. Eu quero também aqui pedir que você faça um like aí na nossa... E nos dê uma moral. Vamos seguir a nossa página para que a gente possa muito mais trazer mais pessoas, personalidades do tamanho da grandeza da deputada Aurelina Medeiros. Eu quero aqui terminar aqui o nosso programa com uma frase bíblica, e aqui eu estou inspirado pela deputada Aurelina. O profeta Isaías, ele disse, o justo projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Eu sou Fará Mesquita, e isso é fato, não é fake.